Nós vamos falar agora a respeito da Revolta dos Malês. E essa é uma data importante que ocorreu em janeiro. Foi de 24 para o dia 25 de janeiro de 1835, ou seja, a gente está falando aí de 189 anos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esse ano aí de 1835. Mas, a princípio, vamos entender o que foi a Revolta dos Malês. Para alguns é um tema já bastante conhecido, para outras pessoas é um tema novo, porque é relativamente novo na historiografia. No meu tempo de estudante, né, do ensino básico, aí não se falava em Revolta dos Malês, se falava em cabanagem, sabinada, balaiada, Revolta dos Farrapos, mas a Revolta dos Malês não aparecia nos livros de história. E mais recentemente, a historiografia passou a se debruçar sobre esse tema muito importante, porque a gente está falando de uma revolta de escravizados que ocorreu em Salvador, na Bahia, e que tinha ali toda uma questão ideológica, uma questão também importante, religiosa, propostas, ideias, mas, acima de tudo, a gente está falando de uma revolta que se dá contra a instituição da escravidão, contra o escravismo, contra toda a brutalidade desse processo de escravidão. Essa revolta recebe esse nome, Revolta dos Malês, porque a palavra malês, em Yorubá, no idioma Yorubá, seria, traduzindo aí, seria algo como muçulmanos. Então, a gente está falando de escravizados provenientes da África, cuja religiosidade, cuja cultura era a cultura muçulmana. E eles estão advogando ideias específicas, né? Estão advogando ali questões específicas fundadas também na religiosidade. Os escravizados que empreenderam essa revolta eram especialmente de origem da região ali, de uma região próxima aonde hoje é a Nigéria, tá? Ou Benin, né? Nessa parte ali sudoeste da Nigéria, de etnia Nagô e etnia Yorubá, e eles eram escravizados de ganho. Como assim escravizados de ganho? Eram aqueles que eram alocados ali, né, pelos senhores de escravos para poder fazer comércios, vendas de produtos e tal. E o que eles ganhavam, o que eles arrecadavam, obviamente eles entregavam aos seus senhores. Alguns conseguiam suas alforrias a partir também de somas ali que conseguiam acumular ao longo de muitos anos com essas atividades de vendas que eram realizadas. Por conta desse trabalho, eles também sabiam calcular, mas também muitos deles sabiam ler e escrever. Inclusive, liam e andavam, portavam partes ali, trechos do Alcorão que eles se utilizavam ali para se manter de alguma forma ali com a sua visão religiosa que eles traziam ali das suas origens, né? E essa revolta ela foi planejada para o dia 25 de janeiro, que seria um domingo. Seria também um dia importante de celebrações a Nossa Senhora da Guia, na igreja de Nosso Senhor do Bonfim, na Bahia. Muitas pessoas estariam reunidas ali em celebração a Nossa Senhora da Guia, mas para os muçulmanos, né? Aquela data seria emblemática porque seria o encerramento do mês do Ramadã, que é o mês do jejum, um mês importante aí, que marca a fuga de Maomé, né, de Meca para Medina, e que tem todo um significado espiritual importante para os muçulmanos. Então seria também um dia ali de libertação, um dia de liberdade para eles, né? Só que acaba que essa revolta ela é denunciada por uma ex-escravizada chamada Guilhermina de Souza, e também o seu companheiro, Liberte Fortunato, e, portanto, ela acaba ocorrendo na madrugada do dia 24 para o dia 25, de maneira ali bastante desorganizada. Afinal de contas, o propósito é que ela fosse feita na manhã do dia 25. Então, armados ali com paus, com lanças, com pedras, com os objetos que eles tinham acesso, cerca de 600 escravizados se revoltaram contra o poder político em Salvador naquele dia 24, na madrugada do dia 24 para o dia 25. E o que eles demandavam, né? Quais eram as suas propostas? A gente pode resumir essas propostas, por exemplo,
a questão principal, né, que eu já destaquei, que é o fim da escravidão, mas também eles buscavam assumir o controle da cidade de Salvador, lembrando que a gente está falando de um grupo de cerca de 600 pessoas envolvidas, numa cidade que tinha cerca de 60 mil pessoas. Mas, né, essas 600 pessoas poderiam se transformar em muitas outras, uma vez que cerca de 40% da população era escravizada naquele período, tá? Então, além do fim da escravização, do controle da cidade, eles também buscavam é, confrontar, né, a imposição da religião católica, ou seja, era algo que envolvia também a religiosidade de maneira muito forte, né, a busca pela sua religiosidade, pela prática da sua religiosidade, né, contrariando ali a imposição da Igreja católica e da religião católica como a religião oficial, e obviamente eles buscavam implementar ali um novo governo, né, que fosse baseado nas suas tradições e também na sua religiosidade. Bem, acabou que a Guarda Nacional e as forças policiais conseguiram aí conter aquela intentona, cerca de 70 revoltosos foram mortos, outros foram deportados, presos, açoitados, 4 depois foram sentenciados com a pena de fuzilamento. Um dos grandes líderes, que já era um ancião ali, chamado Pacífico Licutã, ele foi condenado a 1.200 açoites, a pena de 1.200 açoites. Não se tem registros, né, pelo que eu analisei até o momento, dessa pena, de como foi aplicada essa pena e se ela teria resultado em sua morte, né, mas provavelmente 1.200 chibatadas fossem traduzidas numa pena de morte. Lembrando que essas chibatadas eram dadas de maneira gradativa, eram 50 chibatadas por dia, resultando na pena total, que poderia variar ali, nesse caso específico, foram de 1.200 açoites. Uma coisa importante de a gente analisar é que essa revolta ela está num contexto, né? O ano de 1835, você está tendo no Brasil outras revoltas que, inclusive, eu citei. A gente está falando de uma fase da história do Brasil em que a gente tem a implementação das regências, é o período regencial. Dom Pedro I havia abdicado do trono em 1831 em favor do seu filho, Dom Pedro II, que na época estava prestes a completar ali 5 anos, era menor de idade, não poderia governar, e você tem ali, né, um vazio ali no trono brasileiro, e durante esse período o governo vai ser exercido por regentes, trinos, depois unos, que vão alternando-se ali no poder, mas você tem uma situação de instabilidade política muito grande. Não à toa a gente vai ver várias revoltas ocorrendo, né? A Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, a Balaiada também no Maranhão, a cabanagem no Grão-Pará, o que seria hoje Pará, região do Amazonas, e também a Sabinada na Bahia e a Revolta dos Malês. Essas revoltas elas vão ter caráter ora popular, ora elitista, das camadas médias, de grupos políticos, mas a revolta dos malês ela é marcante porque ela é uma revolta promovida por escravizados. E isso é muito significativo na historiografia, porque revela que essas pessoas elas não estiveram ali de braços cruzados, passivamente aceitando aquela situação de subordinação, mas elas estiveram empreendendo com a margem que lhes era permitido, planos, projetos, objetivos de superação, de transposição daquelas condições de escravidão, daquela imposição. E, obviamente, eles não foram vitoriosos nessa tentativa, mas é um registro de que alguma coisa precisava mudar e de que eles buscaram essa transformação, buscaram essas mudanças com os recursos que eles tinham em mãos, né? Também é importante a gente perceber que nesse contexto a gente já tem ali, né, uma série de referências históricas para que revoluções desse tipo sejam ameaçadoras para as elites, né? Em 1804 ocorre a revolução no Haiti, que é uma revolução liderada por escravizados, né, que matam muitos dos colonizadores que ali estavam, dos colonos, e implementam ali uma república oriunda dessas condições.
e que vai representar também um grave medo ali para elites de outros países que tentam a todo custo evitar empreendimentos desse tipo em seus países. Também é importante destacar que, embora seja maior, né, a revolta dos malês seja mais significativa que se tem registro, inclusive registro escrito, né, de muitos que escreveram ali, inclusive em árabe, sobre planos e projetos para essa revolta, esse início, esses planos, existem registros sobre isso, mas ela não foi a única, né? Muitas outras revoltas, fugas, tentativas, né, de superação foram registradas em outros momentos, em condições menores, outros levantes, que mostram, como eu tenho falado aqui, essa busca pela superação. E o fim da escravidão só vai se dar aqui no Brasil em 1888, ou seja, 53 anos após a revolta dos malês.